Olá, ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Helene, do Colégio Ampliação, e nós estamos dando aí seguimento a vertentes contemporâneas, né, em artes. A professora iniciou com land art, passou por performance, principalmente com a artista Marina Abramovic, e hoje nós estamos aí com body art. Já falei um pouquinho sobre isso na última aula, né, no sentido de que esses artistas vão utilizar o corpo, não só o do próprio artista, como o de modelos, para produzir alguma coisa em que o suporte é o corpo. Normalmente está muito atrelada a ideia de críticas, né, aí referente ao corpo, sobre gênero, sobre moda, sobre como é que esse corpo ele é visto de forma sociológica, historicamente, filosoficamente. E daí a professora falou no último vídeo sobre uma determinada artista, a Rosângela Renault. Então, ela é uma artista que tem muito interesse por arquivos. Ela é uma artista mineira, ela inicia a carreira artística dela com arquivos, com álbuns da própria família. Então, normalmente daquelas fotografias que já não se sabem mais quem são, os nomes deixaram de existir e ninguém mais da família lembra. Então, são imagens, quando a professora fala, imagens, fotografias antigas, são fotografias antigas. Então, ela inicia a partir do seu próprio álbum de família, e logo adiante ela começa a pegar de outras famílias, de amigos ou de amigos que vão doando para ela esses arquivos, que são fotografias muito antigas. Então aí ela percebeu que é um território bastante fértil e ela passa a ir mais longe. Então ela começa a andar muito em lojas antigas que vendem móveis antigos, sebos que vendem livros, e ela começa a achar álbuns de foto inteiras de famílias antigas. Foi, e ela vai topar com um trabalho que a professora falou ano passado, a aula passada, que são fotografias de presos, em específico das suas marcas, suas cicatrizes e suas tatuagens. Ou seja, ela vai topar aí com um arquivo de uma penitenciária paulista. E provavelmente quem iniciou as fotografias desses presos, ele tinha, né, a pessoa que estava pesquisando, tinha interesse sobre essas marcas nos corpos dos presos. Ela então acha os negativos. Então, não sei se vocês sabem, aí eu acho que sim. Essa geração que vai vir agora não vai saber. Mas as máquinas fotográficas analógicas, antes era necessária a inserção de um negativo, que a gente chama, que é o rolo de fotografia. Você coloca e daí você bate a foto e daí você tem o negativo, você manda revelar e você tem o negativo. A partir desse negativo que você vai poder, olha o termo, revelar a foto. Hoje nem é mais revelar, hoje a gente chama de imprimir. Inclusive, temos aplicativos que podem revelar esses negativos. Então, se você tem em casa aí algum e você perdeu, né, a foto revelada, você pode pegar esse negativo, seu pai, a mãe, a avó, a tia tiver, tem um aplicativo que pode revelar esse negativo. Então, a Rosângela Renault encontra esse negativo desse estudo e daí ela percebe, né, que a pessoa que estava interessada nas tatuagens e nas marcas dos presos. Então, não sei se vocês sabem, mas existe um estudo, né, sociológico sobre essas imagens, sobre essas cicatrizes e determinados desenhos presentes neles, né, nos corpos dos presos, ele pode revelar a qual crime esse preso fez. Né? Então, por exemplo, palhaços são de determinada situação. Letras, números de outra situação. Ela vai revelar, né, essas fotos, já que é um negativo, é óbvio que podemos usar esse termo, revelar esse negativo, e ela vai colocar o nome como cicatrizes. Então, olha só, a professora vem falando de coisas da body art. Então, cicatrizes, tatuagens, é tudo que marca o corpo. Então, essa artista, ela vai achar mais arquivos ainda,
também com temáticas no corpo, com marcas no corpo. E ela vai criar um arquivo que ela vai chamar de arquivo universal. Inclusive, ela até chegou a criar um livro, né? Que você pode comprar. Tem também no PDF, se quiserem procurar, em que ela reúne todos esses trabalhos que ela vem fazendo desde 1970, 1980, que é quando ela começa a sua carreira artística. E ela chama isso de arquivo universal. Então, vocês já imaginam, né? Tudo vem de arquivos. Ela é considerada uma artista escultora e de fotografia contemporânea. E agora, falando mais especificamente dos desenhos, né, das tatuagens que carregam algum significado, normalmente algumas são que prevalecem, são muito usadas pelos presos. Então, teia de aranha, palhaço, como a professora falou, duendes, sempre vai estar relacionado. Inclusive, tem uma reportagem, né, um artigo na Super Interessante que fala sobre tatuagem e os seus significados, que é excelente de ler ali, que daí eles deixam bem claro ali o que cada uma dessas tatuagens representa de crimes. Voltando a falar um pouquinho mais sobre tatuagem no mundo, assim, a professora vai dar um exemplo no Japão, por exemplo. As tatuagens são muito mal vistas lá. Então, é uma coisa que marca o corpo e o japonês que marca seu corpo lá tem que ter muita certeza. Então, os mais comuns, dragão e carpa, provavelmente vocês já devem ter visto aí. Esses dois são desenhos que estão ligados à máfia lá, à Yakuza. Então, por exemplo, existem alguns, como posso dizer, turistas que vão para lá e contam que não pode entrar em determinados lugares. Então, por exemplo, parque aquático. Existem placas de proibido tatuagem, ou de mostrar a tatuagem. Então, como vocês podem ver, que a pessoa que lá, que pra gente é super normal, mas lá, se você faz esse tipo de marca no seu corpo, você tem que ter muita certeza, porque há grandes possibilidades de você ser recriminado, pesadamente. Então é isso, vamos lá para a nossa próxima atividade aí, que é ver uma atividade do Enem a partir de body art aí, ok? A body art é uma tendência artística contemporânea que surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos e na Europa. A respeito das principais características, assinale a alternativa incorreta. Então vamos aí às alternativas. A. Corpo humano como suporte e experimentação artística. Correto. Então não é A. B. Relação entre arte e a vida cotidiana. Sim, porque o nosso corpo faz parte da nossa vida. C. A valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. É a C, gente. Muito fácil. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Se cuidem e tchau, tchau.